Glória a Deus. Bom, acho que já deu para perceber todo mundo que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, né? Esse tema, a vida debaixo do sol, é um tema praticamente que quando a gente fala ele ou fala qualquer frase parecida com ela, dá pra gente perceber que nós vamos falar um pouco sobre a vida de Salomão, né? Ou o livro de Eclesiastes. E é isso que nós vamos falar. Vamos analisar um pouquinho o que Salomão conseguiu analisar sobre a vida debaixo do sol. Eu falei na outra palavra que eu ministrei aqui, na quinta-feira, que eu falei um pouco, se eu não me engano, eu usei uma comparação com o sol. E o sol, né? Esse sol que eu disse que o mesmo sol que nos abençoa é o mesmo sol que nos queima, né? O sol que nos dá a luz é o mesmo sol que à noite vai embora e deixa a gente no escuro. E assim, porque a vida aqui debaixo do sol, ela é assim, ela é muito momentânea. E Salomão, ele conseguiu pegar algumas coisas que nós precisamos atentar para viver bem e viver um pouco mais de fé essa vida aqui debaixo do sol. E vamos lá em Eclesiastes capítulo 1, vai ser uma palavra rápida, né, tá? Eu vou tentar ser bem mais rápido, mas vamos tentar entender pelo menos um pouco do que Salomão aprendeu sobre isso. Eclesiastes capítulo 1, eu vou ler só o versículo 13. Eclesiastes 1, capítulo 13, o versículo 13. Diz assim: eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, ou em algumas bíblias, debaixo do sol. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos do homem para nela os exercitar. Eu acredito que muita gente já leu o livro de Eclesiastes, ou pelo menos ouviu falar sobre ele. Todo mundo tem alguma coisa para falar ou pensar no livro de Eclesiastes. Por exemplo, quando a gente fala sobre os adolescentes, a gente quer falar sobre adolescentes, a gente fala, lembra o teu Criador no dia da mocidade. Quando a gente vai falar sobre o tempo, a gente fala que existe tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Então, todo mundo já tem um conhecimento sobre o que está em Eclesiastes. Mas é justamente esse conhecimento que faz com que nós possamos tomar e viver um pouco melhor a vida aqui debaixo do sol e entender também por que Salomão escreveu esse livro. Porque o livro de Eclesiastes, né, ele foi escrito, ele significa praticamente um pregador ou uma reunião, né, que Salomão vai escrever esse livro para tentar reunir os reinos, para trazer instruções com sua sabedoria para os reinos, para tentar reunir ou trazer o reino para uma união, uma comunidade melhor. Só que a gente sabe muito bem que seria muito fácil, né? A gente falar alguma palavra e reunir alguém, mas não é bem assim que acontece na vida. Então Salomão, ele descreve tudo, eu vejo tudo que ele aprendeu na vida dele, seja as derrotas, seja as conquistas, seja as partes que Salomão ele se deu mal, mas as partes que Salomão se deu bem, as partes que Salomão viu o Senhor, as partes que Salomão viu o Senhor se escondendo dele, né, saindo de perto dele. Então, Salomão, ele escreveu um livro, tá? Não foi só para nós, ele escreveu para os reinos poderem se unir, poderem olhar os erros e os acertos e aquilo que está no coração de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus, para que eles fossem bem, para que o reino fosse mais feliz. E se nós atentássemos um pouco mais para Salomão, nós entenderíamos e seríamos um pouco melhores. Tá? Ele vai confrontar, o livro de Eclesiastes vai confrontar, assim como Jesus, ele vai confrontar muito as nossas mazelas, vamos dizer assim. Aquilo que a gente acha que eu deveria fazer, aquilo que eu acho que eu estou fazendo certo, ele vai confrontar. Porque é a vida aqui debaixo do sol e as coisas que nós fazemos de errado aqui debaixo do sol. Então, Salomão, ele vai, nesse versículo 13, por que eu escolhi ele? Porque Salomão praticamente ele resume tudo que ele vai falar no livro de Eclesiastes.
ele diz assim no versículo 13, novamente: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, ele está dizendo que ele parou para fazer uma reflexão. Ele parou para fazer uma reflexão de tudo que estava acontecendo debaixo do céu. Olha que interessante. Ele não parou para fazer uma reflexão só do que estava acontecendo na vida dele. E isso é o mais importante. Isso é o importante, desculpa. Isso é importante. Fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo em todo o reino. O que está acontecendo debaixo do sol. Não só o que está acontecendo perto da gente. Por que isso? Porque, primeiro, se eu começar a analisar só o que está acontecendo na minha vida, nós vamos cair num erro muito simples que Salomão também vai descrever aqui. Qual é esse erro? Salomão vai descrever que o homem ele pensa só nele. Tem homens que pensam só em si. Ele não dorme, como ele fala o ímpio não dorme sem praticar o mal. Então, Salomão vai descrever isso. E se a gente começar a olhar só para a nossa vida, né, o que vai acontecer? Se eu começar a olhar só para a minha vida, eu vou esquecer de que existem pessoas que estão em situações diferentes da minha. E eu vou ser injusto. Salomão começou a observar. E o interessante aqui é que Salomão não observou só a vida dele ou só a vida dos outros. Salomão observou tudo o que estava embaixo do sol. Por isso que o livro de Eclesiastes é interessante. Ele escreveu tudo que ele analisou, tudo que ele observou que estava debaixo do sol. E ele diz que aplicou o coração a esquadrinhar e a informar a sabedoria, tudo quanto sucede debaixo do sol, ou do céu. Essa enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens. Olha que ousadia de Salomão. Salomão ele foi bem claro, sabe? Bem claro aqui e explícito. E dizer que é enfadonho, é pesado, sabe? É cansativo. Isso que Deus colocou sobre o homem. Salomão não está errado. Salomão não estava errado. Porque Salomão, apesar de tudo, ele sabia que o homem veio lá de Adão, que o homem tinha caído. Ele sabia de tudo que o homem tinha feito. Então ele fez uma análise sobre tudo isso. O livro de Eclesiastes, praticamente, ele vai falar sobre algumas coisas. Ele vai falar sobre o ciclo de todas as coisas. Ou seja, as coisas que rodam. Foi uma das coisas que Salomão descobriu. E que nós precisamos atentar para isso. O mundo gira. Todo mundo sabe disso, né? O mundo gira. Só que nós giramos junto com o mundo. O mundo gira, mas nós giramos junto com ele. Ou seja, o que hoje eu tenho como sabedoria para mim, amanhã vai ser burrice. Amanhã já não vai valer de nada. O que eu tenho hoje como importante, amanhã já vai ser supérfluo. Já não vai valer de nada. E se eu andar só com isso, o que vai acontecer? Se eu andar só com isso, eu não vou adquirir novas coisas. E aí eu digo para você, quantos de nós se fechamos para várias coisas? Quantos de nós se fechamos para as pessoas? Quantos de nós se fechamos para alguém porque a gente foi tratado mal? A gente se fechou para alguma coisa porque alguma coisa nos maltratou? O mundo gira. Assim como girou para nós, ele girou para a pessoa, ele girou para a situação, ele girou para a circunstância. Então significa que alguém que machucou a gente também foi machucado um dia. Quantas pessoas, às vezes, parece um adolescente, né, mimado às vezes, quantas pessoas às vezes tratam seus pais de maneira como se os pais estivessem errando com eles, que estivessem querendo machucar eles, mas não sabem o quanto os pais sofreram para poder crescer, para poder cuidar deles. Não sabem que existe uma história por trás da vida dos pais. Isso que Salomão conseguiu descobrir, a primeira coisa, o ciclo das coisas. Ou seja, as coisas fazem um ciclo. As coisas nunca param, fazem um ciclo. Hoje você vai estar certo, amanhã você vai estar errado. Hoje eu vou estar errado, amanhã eu vou estar certo. Nós nunca somos donos da razão. Salomão descobriu isso. Outra coisa que Salomão descobriu, depois a gente vai falar mais, são os prazeres e as riquezas. O capítulo 1, Salomão vai falar sobre isso, tá? Todo o livro de Eclesiastes, Salomão analisou as coisas debaixo do sol. E a primeira coisa que ele analisou foi no capítulo 1. Ele analisa o ciclo das coisas. Ele vai falar sobre o ciclo, tudo que roda. É o que o capítulo 1 vai falar. Tá? Ele vai dizer, já não há lembrança das coisas que padeceram, as coisas que hão de ser, delas não haverá lembrança no que há de vir, ou seja, no futuro. Eu li o versículo 11, ele vai falar sobre tudo isso aqui, vai falar sobre coisas, vai falar sobre os animais que vão e vêm, vai falar sobre coisas inúmeras, mas para descrever o ciclo. Existe um ciclo na nossa vida, nós precisamos entender isso. Nós precisamos, e aí eu vou chamar a nossa atenção para quê? Eu vou chamar a nossa atenção para se humilhar. Eu vou chamar a nossa atenção para a humildade.
Vou chamar a nossa atenção para olhar para trás, para olhar para quem está do lado. Nós precisamos entender isso. Hoje nós somos, amanhã nós não somos. Hoje nós somos porque um dia alguém foi pela gente, alguém foi por nós, alguém perdeu a vida para nós termos. Prova disso, claramente, é os discípulos. Hoje nós temos um evangelho claro de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles morreram. Eles deram suas vidas em alegria para que nós conhecêssemos a Jesus Cristo, para que nós entendêssemos o caminho da salvação. Então o que nós temos hoje é por quê? Porque alguém um dia perdeu. E hoje a gente lembra deles, mas tem gente que não lembra. Tem gente que fala de várias pessoas, mas se esquece de que todos os discípulos, todas as cartas do Novo Testamento, todas elas, a partir de Romanos, todas elas, as cartas foram escritas em meio à tribulação. Os discípulos estavam sofrendo, muitos deles, principalmente a carta de Pedro, as epístolas de Pedro, Paulo e Pedro estavam presos ali em Roma para poder ser morto, o Pedro para poder ser crucificado e Paulo para poder ser degolado. Aí você vê, hoje nós temos, por quê? Porque alguém um dia perdeu o que tinha, eles perderam a vida para nós hoje termos esse evangelho. Então isso que Salomão descobriu, o ciclo. Tudo gira. Isso faz com que nós se tornamos medíocres. Isso faz com que nós, como seres humanos, aprendamos, como nós falamos no início, agradecer por tudo que temos, agradecer por tudo que somos, agradecer porque o Senhor criou um ciclo. Para quê? Para que isso nunca se rompa. Você já imaginou se você sempre tivesse no mesmo patamar de vida? Quantas vezes você esteve num lugar bom, você se lembra aí de que você foi, sabe? Você foi irracional, você foi orgulhoso, você pensar, você vai lembrar. Se você continuasse orgulhoso daquela maneira, o Senhor nunca ia entrar no seu coração, nunca ia transformar a sua vida. Nós precisamos entender isso. Existe um ciclo. Hoje nós somos, amanhã nós não seremos. Hoje nós somos, mas amanhã nós não seremos. Hoje nós não somos, mas amanhã Deus vai fazer nós sermos. O Senhor exalta quem quer. Ele um dia vai exaltar todos os que estão nesse momento sendo humilhados. E aqueles que hoje se fazem como exaltados, Ele vai humilhar. Existe um ciclo de vida. Essa é a nossa vida debaixo do sol. Salomão no capítulo 1 vai falar sobre isso. Ele descobriu isso. O ciclo das coisas. O capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai falar basicamente sobre os prazeres que ele descobriu, as riquezas, os deleites e os sentimentos. Tá? Eu vou ler aqui o versículo 7 do capítulo 2. Versículo 7 e versículo 8. Ele vai dizer assim... Vou botar aqui porque a luz está... Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os homens em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis e de províncias. Provi-me de cantores, olha que interessante, cantores das delícias dos filhos dos homens. Isso que é interessante, toca na gente aí que são músicos. Instrumentos de música de toda sorte. Imagine Salomão com uma orquestra. Instrumento de música de todo que você imaginar. Só que a diferença é que ele não tocava. Todo mundo tocava para ele. Ele tinha pessoas tocando a vida toda. Imagina, eu quero ouvir agora. Eu tô chateado, né? Tô chateado. Eu quero ver uma música tranquila. Vai lá, toca aí para mim. Eu tô alegre agora. Eu quero ouvir uma balada forte. Quero ouvir um rock forte. E ele vai lá. Salomão teve de tudo. Porque aqui, ele vai falar no capítulo 2 que ele descobriu, ele viu os prazeres, as riquezas, os deleites e os sentimentos. E no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: e olhei, capítulo 2, versículo 11, e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. Eis que tudo era vaidade, aflição de espírito. E que proveito? Nenhum debaixo do sol. Olha que interessante. Ele tinha tudo, desfrutou de tudo, de prazeres, de riquezas, de deleites, sentimentos. E ele conclui que não valeu de nada. Para ele estava vazio. Vazio. Como ele disse no capítulo 1 sobre o ciclo, ele se sentiu vazio, rodou. Hoje ele tinha prazer, ele tinha deleite, amanhã, no outro dia, ele não sentiu mais nada, porque passou. Isso se resume à vida debaixo do sol. Isso vai falar no capítulo 2. Capítulo 3, ele vai falar sobre o tempo de todas as coisas. Isso aqui todo mundo conhece. Vai falar sobre o tempo de todas as coisas. Eu vou ler só o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Há tempo para tudo debaixo do sol. Eu quero te dizer uma coisa interessante.
como eu falei no início do vídeo, talvez muitas pessoas não estavam, eu perdi um amigo de ontem para hoje, sabe? Eu perdi um amigo que desfrutou de muitas coisas boas comigo, sabe? Márcio, lá na minha cidade, por causa de uma doença. E Salomão descobriu isso. Descobriu que tudo tem um tempo. Descobriu que tudo tem um tempo. Há tempo para todas as coisas. E isso, aqui debaixo do sol, é uma coisa que nós precisamos atentar, porque não tem para onde você correr. Para onde você vai correr? O pastor Paul Weiser, ele fala uma coisa muito interessante. Ele gosta muito de falar sobre o Evangelho. E ele diz uma coisa interessante sobre isso. Para começar o Evangelho, nós precisamos entender que, no mínimo daqui a 100 anos, você não vai estar vivo. Eu não vou estar vivo. Eu não vou estar vivo. Você não vai estar vivo. Então nós precisamos entender que debaixo do sol há um tempo para todas as coisas. E por que às vezes esse tempo ele assusta tanto a gente? Esse tempo ele dá um tremor em algumas pessoas. Tem pessoas que ficam com medo. Tem pessoas que às vezes eu falo, poxa, eu não quero viver muito, eu não quero viver muito. Mas às vezes eu falo, a gente fala assim, cruz credo. Eu não quero viver muito. Tem pessoas que querem viver bastante. Mas isso assusta a muitas pessoas. Não tem jeito. A gente pode viver, eu posso viver até 65, até 70, até 80, até 90, mas não tem jeito. No mínimo daqui a 100 anos você não vai estar vivo. Eu não vou estar vivo. Isso não é pra gente ficar triste. Isso não é pra que a gente, sabe, tenha um peso dentro da gente. Não é pra gente ter um peso dentro da gente. Olha o versículo 8, o que diz? Do capítulo 3, que ele vai falar sobre o tempo. Capítulo 3, versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Olha que interessante. Tempos de guerra. Vão vir tempo de guerra, sim. Vão vir tempo de pragas, sim. Vão vir tempo de doenças, sim. Mas também vão vir tempo de cura, sim. Mas também vão vir tempo de paz. Tudo isso está escrito. Não tem para onde nós corrermos debaixo do sol. Existe tempo para todas as coisas. Não tem como correr. Um dia nós vamos passar dessa vida para outra. Não tem jeito. Nós vamos passar dessa vida para outra. Mas que bom que Jesus Cristo foi na cruz. Que bom que Jesus Cristo foi na cruz. Porque nós sabemos que vamos passar dessa vida para outra. E vamos passar literalmente. Porque depois nós vamos ressuscitar, como Jesus ressuscitou. Nós vamos ressuscitar e viver com Deus eternamente para a glória do Senhor. No capítulo 4, ele vai falar sobre os males e as tribulações. Olha, os males que ele viu no mundo e as tribulações da vida, né? Capítulo 4, ele vai falar sobre tudo isso. Vou ler só o versículo 1 também. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi lágrimas que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Olha que interessante, que não tem consolador. E a força estava na banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Salomão viu as diversidades, os males, as tribulações, as angústias. Salomão percebeu isso. Salomão escreveu sobre isso. Quando ele parou para olhar, ele percebeu que injustiças aconteciam, que tribulações existiam, que males existiam. Só que Salomão ele não podia fazer muita coisa. O que ele podia fazer? Ele escreveu para que um reino fosse... observasse isso, para que o reino fosse mais unido, para que os reinos se unissem. Ele escreveu. Então, nós precisamos entender isso. Aqui, a vida debaixo do sol, vai haver tribulações. A vida debaixo do sol, ela é cheia de males. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa no versículo 2. Pelo que eu louvei-os. Olha que interessante que Salomão fala. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que vivem agora. Ele viu que tinha tanta tribulação, ou seja, ele viu que tinha tanta gente sem nada, tanta gente passando fome, ele viu que tinha tanta gente que morria à espada, e nós não estamos falando de pessoas injustas, estamos falando de pessoas que morriam em guerras, reis que iam dominar outros reinos por orgulho, sabe, porque queriam dominar terras, iam lá e dissipavam reinos e reinos, matavam pessoas à espada. Ele viu tudo isso, que ele se alegrou. Ele ficou feliz de pensar assim, nossa, que bom, algumas pessoas estão mortas e não estão passando por isso, e são mais felizes do que estão vivos. Salomão tirou uma lição daquilo que aparentemente para nós era mal. Ele conseguiu tirar essa lição. O capítulo 5, ele vai dizer, ele vai fazer uma análise de Deus e o seu temor. Ele vai começar a trazer conselhos, depois de tudo isso ele vai começar a trazer conselhos sobre Deus. Capítulo 5. Vai começar a trazer conselhos sobre Deus. Ele vai dizer assim,
guarda o teu pé, o versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha que interessante esse versículo, no capítulo 5. Salomão, depois de observar, ele deu um conselho no capítulo 5. Mas olha que conselho interessante. Vamos lembrar que Salomão estava ainda no período da lei. Salomão ainda estava num período onde se oferecia sacrifícios de holocausto. Apesar da igreja, né, naquele tempo, do povo de Deus, está saindo do exílio, do cativo de babilônico, eles voltarem e o templo ainda está destruído, né? O templo ainda estão, vamos dizer, se reconstruindo o templo, em meio àquela guerra. Apesar de tudo isso, ainda estava no tempo da lei, e o que as pessoas ofereciam pelos seus pecados, pelas suas propiciações, né, o pagamento do seu pecado, a troca do seu erro, ainda era o holocausto, eram os sacrifícios que eram feitos tanto pelo sacerdote como uma vez por ano para todo o povo pelo sumo sacerdote. Mas Salomão, ele vai dizer aqui no versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Salomão está dizendo que os sacrifícios, naquele momento que eles iam fazer, não serviam de nada, porque Salomão tinha refletido. Se o homem não refletir dos seus caminhos, se o homem não refletir da vida aqui debaixo do sol, não dele, mas se o homem não refletir de tudo o que acontece na vida debaixo do sol, ele nunca vai entender isso. Nós vamos viver, e vamos tentar oferecer sacrifícios tolos a Deus. O que é um sacrifício tolo a Deus? É aquele que eu acho assim, eu vou retribuir ao Senhor por alguma coisa que eu fiz, que Ele fez na minha vida. Eu vou retribuir ao Senhor por tudo isso. Deixa eu te dizer algo, você não consegue retribuir ao Senhor, sabe por quê? De Deus veio todas as coisas, o soberano é o Altíssimo, tudo veio dele, até aquilo que você pensa em dar para Ele, veio dele. Então, não é retribuir, nós estamos usando a palavra errada. Entenda como Salomão, agradeça. Agradeça ao Senhor por Ele ter te dado algo que você pode hoje agradecer, dar graças por isso. Salomão entendeu isso, nossos sacrifícios, em meio à lei. Em meio à lei. E o interessante é que ele escreveu tudo isso e ninguém imputou pecado sobre Salomão. Porque, teoricamente, tinha que ter sido imputado pecado sobre ele. Porque ele, como é que eu não posso oferecer sacrifício? Como é que o sacrifício é o que não agrada a Deus? Mas ele conseguiu entender isso. Conseguiu entender. Guardar os seus pés quando entrar na casa de Deus. Ou seja, ter um temor e um tremor ao Senhor. Guardar isso. Inclina-te mais a ouvir. Olha que interessante. A ouvir. Quantas pessoas não ouvem mais? Quantas pessoas querem falar? Já percebeu que debaixo do sol, a gente às vezes, acontece comigo às vezes, mas eu me seguro, tento me segurar, que debaixo do sol a gente faz o seguinte, às vezes a gente levanta da nossa cama, a gente não quer ouvir ninguém. A gente não quer ouvir ninguém. A gente não quer, eu que trabalho então em comércio, eu não quero ouvir ninguém, e chega pessoas cheias de problemas para eu resolver. Então imagina a situação. A gente não quer ouvir ninguém, a gente quer que tudo aconteça pra gente, tudo seja bom pra gente, mas que ninguém me procure. Hoje eu não quero ouvir ninguém. Isso acontece. A Salomão está dizendo isso aqui, para a gente entrar na casa de Deus e inclinar mais o ouvido a ouvir do que oferecer sacrifícios. Porque quando você ouve, você se constrange com as circunstâncias e com a situação. Se nós ouvíssemos mais a voz de Deus, em vez de tentar oferecer para Deus sacrifícios tolos e loucos, a gente ia conseguir entender. Desculpa, gente, deu um probleminha. Mas se nós parássemos de falar muito e ouvíssemos mais do Senhor todos os dias, aqui debaixo do sol, a gente ia conseguir ouvir mais a voz de Deus, a gente ia ouvir com mais intimidade. A gente ia conseguir entender mais os planos de Deus. Por quê? Porque Deus se revela através das pessoas. As pessoas iam demonstrar para você as debilidades delas, fraquezas. Você ia começar a ter misericórdia delas. Você ia começar a perceber, nossa, como essa pessoa está precisando de algo. Às vezes de uma palavra, ela está precisando de algo. E é isso que nós precisamos fazer. Já estou acabando. No capítulo 4, né? Ele vai falar sobre os males e tribulações. No capítulo 5, ele vai falar sobre Deus e o seu temor. Capítulo 6, ele vai falar sobre a satisfação da alma. Sabe? Essa satisfação da alma. Deleitar nos prazeres. Parou? Não. Deleitar nos prazeres. Quanto tempo tem?
Tem 15 minutos. Tá. Se deleitar nos prazeres. Tá? No capítulo 7, ele vai falar sobre... Olha que interessante a reflexão de Salomão. Vai falar sobre as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Vou ler só um versículo. Versículo 2 do capítulo 7. Tá? Que ele vai falar sobre isso. Capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Os vivos aplicam ao seu coração. Ele está dizendo que quando a gente vai num luto, a gente sente mais prazer, é mais honroso, sabe? A gente ir num luto do que ir numa festa. Por quê? Porque no luto você pensa. E a maioria das vezes o ser humano está na correria tão grande que ele não para pensar. E ele está dizendo isso. Eu ouvi uma história muito antiga, desde que eu era pequeno, de que uma pessoa quando foi num enterro, né? Ela sai do enterro, ela pega o seu carro, ela dirige devagar. Ela veio sem olhar para nada, mas quando ela sai do enterro, ela vai olhando para todos os sinais, ela vai olhando para todas as faixas, porque o enterro fez ela refletir. E é isso que nós precisamos fazer. Eu vou pular lá pro capítulo 12 de Salomão, que é o último, tá? de Cantares de Salomão, de Eclesiastes, que é o último, para a gente fazer uma conclusão rápida de tudo que Salomão falou, de tudo que Salomão observou. O versículo 12, tá? O capítulo 12, versículo 12 ao 14. Diz assim: e mais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, para escrever, e muito estudar é enfado de carne, é cansaço. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra, até o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vi uma coisa interessante ontem, que Salomão diz aqui: se nós pudéssemos, isso vai acontecer, mas se Deus fizesse isso agora, botasse um telão aqui, e aí na sua casa, né, sobre todos os nossos pecados, tudo que nós fizemos, toda a nossa história, você ia sair correndo daí. Dá um jeito de chegar aqui na minha sala para tirar o telão daqui. Porque eu ia ver tudo que você fez. Você não ia aguentar. Se passasse tudo aqui, ó, tudo que você fez, todos os erros que você cometeu, aquilo que está escondido. Se passasse num telão aqui, você ia dar um jeito de aparecer aqui e cortar ele aqui. Porque é o que Salomão fala. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra. Deus vai trazer juízo sobre toda a obra. Por isso que ele diz: de tudo que você tem, teme a Deus e guarde os mandamentos. Foi essa a conclusão que Salomão escreveu. A vida debaixo do sol é uma vida enfadonha, cheia de problemas, cheia de coisas. Nós erramos sim, mas nós precisamos guardar, temer a Deus e guardar os mandamentos. E interessante, a vida debaixo do sol, ela é tão interessante. Eu vou rapidinho aqui. Tem quantos minutos, Ju? Já acabou. Não, acabou ainda não. Tem 10. 10. Então, a vida debaixo do sol é muito árdua, é dura. Nós estamos passando por um momento difícil. Mas olha que interessante. Se existe vida debaixo do sol, meu irmão, é porque um dia não vai existir. Um dia vai existir uma vida acima do sol. E essa é a vida que nos aguarda. Glória a Deus, aleluia. Malaquias 3. Ou melhor, Malaquias 4, versículo 1 e 2. Malaquias 4, 1 e 2. Vou ser rápido. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos, todos os que cometem iniquidade serão como palha. O Senhor, o dia está para vir, que os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, a sorte que lhes não deixará em raiz nem ramos. Olha o versículo 2. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, e crescereis como os bezerros cevados, bezerros gordos, bezerros que são escolhidos. Os bezerros que são escolhidos, um dia o sol da justiça, não esse sol que nos abençoa e nos queima aqui de baixo, mas o sol da justiça. O Senhor Jesus vai ressurgir em glória como o sol da justiça e nos levará para cima do sol. Aleluia. E é isso que nós precisamos se agarrar. Salomão nos ensina a viver aqui. Meu irmão, vai ser difícil, vai ser duro. Perdas, dificuldades, desilusões, milagres para um, derrota para outros, milagres para outros, derrota para outros, mas o sol da justiça vai nascer na sua vida. Amém. O sol da justiça vai nascer. E eu quero que você entenda isso.
A vida aqui debaixo do sol é tão dura porque Deus está nos aperfeiçoando para que a vida em cima do sol seja maravilhosa. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Viva temendo ao Senhor. Viva falando e adorando ao Senhor. Não com palavras. Ouça mais o Senhor, como Salomão disse, porque o sol da justiça, como a profecia em Malaquias 4, 1 e 2, vai brilhar para você. Viveremos no céu em glória, onde o sol será o Senhor e não nos queimará. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.